Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Dando continuidade aos trabalhos, nós convidamos os representantes da Corsã, então fará parte da mesa o senhor Elton Luiz Ernest, gestor da unidade de saneamento da Corsã de Farroupilha, e o engenheiro, o Bruno Fagliotto Mariotto, para explanar sobre o calendário de obras previsto para o município, por solicitação dos vereadores Fabiano Piccoli, Sidney Catafesta. Então, quero agradecer então ao Elton e ao Bruno que estão aqui presentes. Então eu passo a palavra, desde já, ao vereador Fabiano Piccoli, que fez a solicitação da presença do pessoal da Corsã. Com a palavra, o Fabiano André Piccoli. Sendo bem rápido, quero agradecer a presença do Elton e do Bruno. E as notícias boas também precisam ser divulgadas. Houve nos últimos 24 meses um grande trabalho angariado principalmente pela SIX, pela OAB, as demais entidades classistas do município, esta Câmara Legislativa, na pressão com a Corsã para a execução das obras que há muito tempo estavam pendentes e também outras obras que são muito importantes para o desenvolvimento de Farroupilha. Então eu agradeço a presença, tenho certeza, Elton e Bruno, que nós teremos muitos avanços nessa parceria da Corsã com a comunidade farroupilhense. Nós acreditamos na Corsã, somos parceiros da Corsã, mas também cobramos a Corsã para que cumpra com o seu papel aqui na nossa cidade. Contem conosco e muito obrigado pela presença. Então, está com a palavra, senhores colegas aí da Corsã, o Elton, o Bruno, não sei quem quiser iniciar, fica à vontade aí. A palavra está com vocês. Boa noite, presidente. Saúdo o presidente da casa. Agradecer a oportunidade da gente esclarecer algumas questões, colocar também a visão da Corsã a respeito de todo esse processo. E é importante, nesse momento, também a gente, então, prestar contas, né, do que a Corsã vem fazendo nos últimos meses, nos últimos anos. A presença do Bruno é importante porque o Bruno é um engenheiro técnico responsável pelas obras que a Corsã executa em Farroupilha, em toda a região da Súrnia, que a gente chama nossa regional. São várias cidades em que o Bruno atende. Então, o Bruno está ligado diretamente à diretoria de expansão da Corsã. É importante, nesse momento, esclarecer essas questões dos valores envolvidos também e das obras, como elas estão, em que fase estão. Algumas até já concluídas foram. Então, se a sociedade hoje percebe, nós percebemos pelo menos que há uma melhoria no sistema de abastecimento, ainda com algumas dificuldades pontuais, são porque algumas obras já estão concluídas. A exemplo da execução da primeira etapa da adutora de água tratada do sistema Nova Sardenha, tá? Que foi uma obra importantíssima, concluída ainda no final do ano passado e início desse ano, que melhorou sensivelmente nossa capacidade de distribuição de água tratada na cidade e reduziu bastante o impacto dos problemas pontuais e alguns rotineiros que a Corsã de Farroupilha reconhece que havia na cidade. Na sequência, talvez o Bruno depois explique os pormenores, mas assim estão em andamento hoje a obra de ampliação do sistema de reservação, um reservatório de 2 milhões de litros, 2 mil metros cúbicos,
que está em execução no bairro Pio X, junto à estação de tratamento da Corsã. E as outras são obras que, com certeza, né, Bruno, essa obra estará concluída ainda em 2020. Então, a expectativa é que em dezembro já esteja em operação o reservatório. Essa obra do reservatório que o Elton se refere é uma tecnologia que veio dos Estados Unidos, e a ideia da Corsã era dar uma resposta rápida para o município de Farroupilha. Só para dizer para vocês que eu estou residindo em Farroupilha, e eu cheguei bem na época da audiência, fiquei meio apavorado com a situação que estava no município, né? E pelo menos a gente tinha uma ideia de resgatar todo o prestígio da Corsã, né, em relação ao município de Farroupilha. Então, a ideia de fazer esse reservatório, se vocês já visitaram Gramado, é o mesmo reservatório hoje que está na aldeia do Papai Noel, tá? E ele também está presente na ETA de Canela. É um reservatório bonito, ele tem um design arrojado, e ele tem a grande ideia da Corsã era a rapidez, tá? Ele vai ser montado, ele é feito de fibra de vidro vitrificado, né? E em seguida ele vai estar, vocês vão poder ver agora até no mês de outubro ele já vai começar feita essa montagem ali junto ao S, né, no bairro Pio X. Eu pedi desculpa para vocês que eu não conheço direito ainda os bairros, as ruas, né? A gente atende 54 municípios, é bem complicado às vezes Além dessa execução, né, importante a questão técnica da tecnologia para aceleração da obra, tá? Nós temos ainda previsto, ainda esse ano, início da execução no reservatório, no bairro São Luís, um reservatório elevado de concreto de 1 milhão de litros, 1 milhão de litros também. Eu acho que ele está junto àquele que é existente ali no bairro São Luís, né? Junto ao existente. Ali a Corsã também adquiriu uma área do outro lado da rua do reservatório existente. E esse é um reservatório nos moldes tradicionais, deve ser feito em concreto. Tá? É uma obra orçada em R$2.780.000, tá? Também ainda esse ano vai ser dado início à obra da execução da segunda etapa da adutora de água tratada, que vai iniciar ali no bairro São José, São Francisco, complementando a primeira etapa da Nova Sardenha até o pátio aqui da estação de tratamento ETA 1, até o reservatório que está em construção. Tá? Ele vai interligar as duas ETAs, tá? São 2.900, em torno de 2.900 metros de N400, tá? Vai impactar a cidade em algumas ruas, né? Mas já existe uma consonância com a prefeitura em função da repavimentação das vias, né? É uma obra também orçada em R$3.800.000, uma obra relativamente cara. Também já está assinado o contrato, né, Bruno? Exatamente. Da obra que é uma demanda antiga já conhecida como bairro industrial, para levar a adutora de água tratada até o bairro industrial. Distrito Industrial, desculpas. É sentido Monte Ibérico, no segundo distrito. Ela sai do bairro Cinquentenário, né, e vai até o Distrito Industrial. Bairro Medianeira, são 12 quilômetros de rede, tá? Lá no Distrito Industrial vai ter mais um reservatório de 100 mil litros também, que vai ser construído. Contempla também um booster, então é uma obra extremamente complexa e tem uma previsão de execução de 540 dias, mais ou menos. R$4.100.000, R$125.000 o custo dessa obra. Talvez, Bruno, tu queria falar um pouquinho sobre a questão do esgoto também. Eu só vou complementar assim que tem mais uma obra, tá, que vai surgir agora. Acho que em maio de 2021 também vai começar a ampliação da estação de tratamento, tá? Vai aumentar em torno de 50% a produção de água junto à ETA 2 da Nova Sardenha, tá? E complementar as informações também, falar que a reservação hoje, a Corsã tinha em Farroupilha 3.000
3.600.000 litros, ela já vai ser contemplada agora com mais 3.100.000 litros, tá? Nessas novas obras. Tá? Bom, falando quanto à execução do esgoto, tá? Nós estamos em andamento com 2 obras, que é a estação de tratamento de esgoto, né? No bairro Cinquentenário. Santa Catarina. Santa Catarina, tá? Ela está momentaneamente paralisada, aguardando alguns ajustes, tá? De valores de itens que não foram previstos no contrato, que seria o aditivo de obra, né? E nós estamos em andamento também com as redes coletoras, tá? Do bairro Santa Catarina. Bairro Santa Catarina, tem outro bairro ali? Nova Vicença. Nova Vicença. Cinquentenário. Né? E a previsão de conclusão dessas obras seria agosto de 2021, tá? Seria a conclusão da obra de esgoto. Eu não preparei nada, não sabia que a gente tinha esse mecanismo aqui. A próxima vez eu vou trazer as plantas, porque eu tenho aqui as plantas das 2 adutoras, que tem o caminhamento das redes, tá? E na próxima vez eu posso trazer, para nós botarmos aqui para ter uma visualização melhor e o pessoal poder entender o caminhamento das redes e verificar onde é que vai ser impactado na cidade, tá? E estou pronto aí para responder qualquer dúvida dos presentes aí. Só para completar, assim, que o investimento da Corsã hoje, né, que a gente está estimando hoje no município de Farroupilha, nessas obras que a gente citou aqui, é em torno de 50 milhões, tá? É que, assim, presidente, só para complementar, a gente prefere tratar de obras que estão licitadas, com contrato assinado ou em execução. A Corsã tem vários estudos ainda em andamento, por exemplo, com algumas obras que ainda não podemos dizer que são certas. Uma delas é um convênio que a Corsã está em tratativas de fechar com a UX, que é todo um estudo de impacto ambiental e estrutural para ampliação do nível da barragem do Burati. A ideia é ampliar a capacidade de reservação daquele sistema em torno de mais 1 metro de altura lá, para aumentar a nossa capacidade de fazer frente a uma eventual seca, como a gente enfrentou no final do ano passado e início deste ano. Então, essa é uma obra que a gente ainda não dá como certo, porque ela está em negociações entre a UX e a Corsã, mas já está bem avançado também. Então tá. Eu vou passar a palavra para os senhores vereadores, 3 minutos aí para não ser muito longo. Com a palavra, o vereador Ariel Soares. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar o pessoal da Corsã. E a gente vê, sim, tem algumas obras e a questão da água tratada no nosso município com esta nova ligação de água aí dessa adutora de Nova Sardenha com os reservatórios prontos, que também não adianta vir tanta água e não tem onde colocar, né? A gente vê que os reservatórios estão também sendo construídos. Estação de tratamento, quando nós fizemos aí aquele convênio, ou contrato com a Corsã, se não me falha a memória, eram 4 estações de tratamento no município de Farroupilha. Uma delas foi construída no bairro Santa Catarina. Porém, o que tem que ser levado para lá é o esgoto local. Pelo menos é o que eu entendo. E a pergunta é, o esgoto local da cidade de Farroupilha, que não tem tratamento de esgoto, na verdade, quando vai ser dada continuidade da canalização deste esgoto local para levar até a estação de tratamento? Porque foi começado e depois foi parado por vários motivos, inclusive de empresas, né? E mais uma pergunta é, estação de tratamento do bairro, ali no bairro São Francisco, loteamento Felicitar, quando foi construído, e até o vereador Catafesta levantou esse assunto, acho que foi o vereador Catafesta que levantou esse assunto, foi aprovado pela prefeitura o loteamento e tem uma estação de tratamento. Ela deve estar em funcionamento. Essa pergunta é, está em funcionamento ou não? E em quanto tempo tem que fazer, por exemplo, a limpeza dessa estação de tratamento?
Porque nós temos uma estação de tratamento de esgoto no bairro industrial que ela deveria ser feita todo ano. No entanto, nós fizemos um pedido de informação à Prefeitura Municipal e eles não estão fazendo. E isso é motivo de, inclusive nós éramos cobrados quando estávamos na administração para fazermos todos os anos a limpeza daquela estação de tratamento. E nós vimos que em 7 anos se limparam 2 vezes, foi muito. Então, se há uma cobrança também da Corsã em cima disso, e se é a estação de tratamento do bairro São Francisco, quem é o responsável pela limpeza daquela estação de tratamento, ou se é a Corsã, se é feita então essa manutenção. Obrigado, vereador Arielso. Então, as perguntas estão com o Elton aí, com o Bruno, para responder. Em relação à obra que foi parada das redes do bairro São Francisco, ela já retomou, tá? Ela está sendo executada. É isso, né? Não. Existe uma estação de tratamento quando foi entregue o loteamento Felicitar. Dos loteamentos há uma divergência em relação, Bruno, à questão legal, porque a Corsã recebeu de forma provisória, um termo provisório de recebimento dos loteamentos, entre eles tem estações de tratamento de esgoto com separador absoluto. Então, hoje está se tentando fazer uma nova estruturação desses loteamentos, porque a forma como foi aprovado aquele projeto é quase que impossível o processo de tratamento, porque aí seria uma questão mais técnica. Mais técnica. A Corsã tá revisando esses processos, tá? Porque o que acontece, tá? O investidor entrega para nós o loteamento, né? E se tu não tem o mínimo, tá, digamos, de casas, de residências, tá, dentro do empreendimento, que a Corsã está calculando em torno de 40%, a estação de tratamento que foi executada ali, ela não consegue operar, tá? Ela não consegue fazer o tratamento, em função de condições técnicas, tá? Então, a Corsã está revisando todos esses processos. A ideia é alterar esses recebimentos, tá? Que fique a cargo do empreendedor até a entrada por exemplo, dos 40% de unidades residenciais que consigam viabilizar a estação. Antes disso, a estação não consegue ser viabilizada. E não é financeiramente, eu estou falando, tecnicamente. Ela não consegue fazer o tratamento do esgoto que entra ali. É muito pouco esgoto para a estação. E é feita a limpeza? É feita a limpeza, mas seria a cargo do empreendedor, tá? Isso é uma discussão que está acontecendo dentro da Corsã, tá? Tá sendo e como hoje nós temos a FEPAM começou a aceitar o tratamento individual. Uma das alternativas seria quando os primeiras 40 unidades, digamos, os 40% das unidades residenciais de um empreendimento poderem ser atendidos por uma instalação de uma unidade individual de fossa séptica, filtro e sumidouro. No caso, se tiver a rede pluvial, ser deslocado para a rede pluvial. Mas então isso aí está em estudo, tá? Em função da FEPAM começar a aceitar, é uma das alternativas também para a gente poder botar a unidade individual até ter os 40%, né, que viabilizem a estação de tratamento, né? Mas vários empreendimentos hoje na Serra hoje são operados pelo empreendedor até chegar esse índice de 40%, porque antes a estação não consegue fazer o tratamento. E as ruas para o recolhimento do esgoto local, vai ser recolhido, vai ser feito essa canalização para ir para a estação? Mas de qual é a estação que nós estamos falando? Tem qualquer só tem Santa Catarina. Sim, não. Em conjunto com isso, a Corsã já está fazendo contratos, tá, de recolhimento das unidades individuais e da estação coletiva, no caso, se for. Quando tiver os 40%, tá, de residências, vai ser retirado o esgoto da unidade da estação de tratamento coletiva. Antes disso, será da unidade individual, né? E a Corsã está viabilizando contratos de caminhões limpa-fossa para fazer esse recolhimento. Não, desculpa, presidente. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: o recolhimento ou a canalização do esgoto local para chegar na estação de tratamento que foi começado e foi encerrado, vai ser dado continuidade ou não? Porque eu não vi mais isso na cidade.
Qual é o bairro? Não, Essa que vai, por exemplo... É obra, não, acho que assim, talvez falte a informação. Tá? Essa obra está em andamento. Inclusive, a São Vicente foi uma das últimas obras concluídas. Então, Sim, assim, uma que foi feito asfalto. Não, a São Vicente e todas, a obra não parou nunca. Na verdade, Cruzeiro, na verdade São Vicente e Santa Catarina. A Corsan tem todo um cronograma de execução, tá? E esse cronograma foi alterado em função da demanda do município pela pavimentação da São Vicente. Então, o cronograma inicial não era fazer a São Vicente nesse momento. Eram outras ruas que estavam planejadas para ser executadas. Então, houve uma readequação para a execução da São Vicente em função da demanda da pavimentação. Concluída a São Vicente, a Pelotense não parou em nenhum momento, a empreiteira Pelotense. Estão executando obras em diversas ruas lá. Em diversas ruas do bairro. A São Vicente até foi um convênio que a Corsan fez com a prefeitura em função da repavimentação. Uma das primeiras atitudes que eu tive foi procurar a prefeitura quando eu cheguei aqui para a gente não fazer, por exemplo, repavimentações em duplicidade, não precisar a prefeitura repavimentar a rua, né, e a Corsan logo entrar ali, né. Então a gente fez um convênio, tá, e eles passaram para nós todas as ruas que eles iam repavimentar e a gente, conforme o cronograma que eles nos passaram, a gente foi atender. A São Vicente foi um caso, tá. Mas a obra nunca parou. Nós tivemos uma primeira empresa que ela faliu, tá? E foi relicitado essa obra, que ela nunca paralisou, ela está em andamento, essa obra. O bairro Santa Catarina. Inclusive com estações de bombeamento. Com estações de bombeamento que estão sendo executadas. Acho que era bom até a gente fazer uma visita à obra, né? Para o senhor ver que a obra do bairro Santa Catarina nunca parou. Era isso, Arielson? Sim. Então tá. Dando continuidade, então, com a palavra ao vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar o pessoal da Corsan, a todos que aqui nos prestigiam, as escolas, todos que aqui estão. Na verdade, eu entendi a colocação do colega vereador Arielson, e quero fazer, talvez, algumas colocações que possam contribuir. A estação de tratamento do bairro Santa Catarina, eu estive visitando aquela região e a construção em si me parece que está parada, certo? A ramificação para levar o esgoto até lá, tem alguns lugares que estão sendo executados, certo? Porém, eu gostaria de saber, e vou divergir de uma colocação que foi feita aqui. Gostaria de saber em qual bairro, com exceção da Rua São Vicente, está sendo feita a canalização e a execução da obra para canalizar o esgoto. Eu gostaria de saber aonde, porque eu conheço bem a nossa comunidade em si e não vi essa empresa trabalhando. Só uma colocação que eu gostaria que fosse trazida em si. Você falou que existe uma divergência na construção, né, da ET lá, certo? Eu gostaria também de saber qual é o prazo, quando vai ser solucionado. A gente sabe que a questão jurídica ela é complexa e demorada, mas eu acho que talvez um norte, alguma linha seria importante até para a comunidade saber. Não, eu acho que é importante, né? E uma outra questão. A ramificação do bairro São José, que foi comentada aqui, ela vai ser levada até o bairro Santa Catarina ou vai ser construída uma outra ET? Essa é uma pergunta também que está fazendo. Falei com o Elton aqui, o bairro São José ele não está contemplado, tá? Mas a empresa hoje está executando o emissário, saindo da ET e indo até a estação de bombeamento. Aí tu pode me ajudar, Elton, não sei qual é os endereços, tá? Mas se o senhor for no bairro Santa Catarina, o senhor vai ver o rasgo na rua de várias ruas. Nós temos estações de bombeamento sendo construídas, né? E os emissários, assim, ó, só para vocês entenderem, tá? Existem redes coletoras e emissários, tá? As redes coletoras são redes que dependem da declividade. Elas vão até uma estação de bombeamento, tá? E ali sai um emissário bombeado através de bombas e vai até ou a estação ou outra elevatória que leva até a estação. Hoje nós temos, eu acho que são 6 elevatórias que vão ser construídas ali no bairro Santa Catarina até chegar à estação para o tratamento do esgoto, tá?
Mas se o senhor percorrer o bairro ali, o senhor vai ver obras em várias ruas do bairro Santa Catarina. Perfeito, só para concluir, e concordo, no bairro Santa Catarina, conforme eu comentei, tem as obras acontecendo, com exceção da ETE, onde é a estação de tratamento, certo? Aí tudo certo. Eu gostaria de saber em outro bairro, qual outro local que está sendo executado, tirando, com exceção do bairro Santa Catarina. Não tem. São Vicente, na rua São Vicente que não são. Não. É o Nova Vicente. Não, é que assim, são várias etapas, né? A cidade foi dividida em 3 ou 4 sistemas de tratamento. Então, no primeiro momento, a ideia é fazer a estação de tratamento de esgoto, contemplar a primeira etapa, que prevê aqueles bairros vizinhos, para depois para uma segunda etapa. Que a ideia não é começar 2, 3 obras simultaneamente, é concluir a primeira etapa, na sequência fazer a segunda etapa, a terceira são 4 etapas, 4 ou 5 etapas. Tá bom, obrigado. Era isso? Acho que respondendo a pergunta Pode responder. A continuação da pergunta, né, seria, nós temos, a obra está paralisada, tá? E em função de um aditivo de obra, tá? E nós estamos enfrentando, eu já passei para o pessoal da prefeitura, nós estamos enfrentando dificuldades com a empresa que está executando a obra também, tá? Ela está atravessando uma situação financeira delicada e a gente está tentando não, digamos, perder a obra, tá? Porque ela já está com 73% da obra concluída, tá? Então, está ocorrendo essa discussão. Existe um aditivo de obra, de itens que não foram previstos, tá? Mas existe uma dificuldade da empresa também em executar a obra, porque ela está encontrando dificuldades financeiras, não é só ela. Muitas empresas estão encontrando dificuldades financeiras e eu acho que todo gestor público hoje está preocupado com isso, né? Porque não é só em termos de Corsã, vários órgãos têm empresas, as empresas hoje, em função do contexto atual, ela está enfrentando dificuldades, tá? Então a ideia é resgatar, conseguir finalizar a obra, tá? Mas eu tive até uma discussão com o Tiago, a gente conversou sobre isso, tá? E a minha preocupação hoje não é a ETE Farroupilha, porque eu tenho o prazo das redes que vão levar o esgoto até a estação para agosto de 2021. Então, eu tenho todo esse prazo até agosto de 2021 para finalizar a obra da ETE. É onde eu vou ter esgoto para ter o tratamento lá, para acontecer o tratamento, tá? A minha preocupação hoje muito é atender as obras de água, tá? Foi isso que eu passei para o Tiago, porque eu tenho esse prazo. Eu não vou ter esgoto na estação antes de agosto de 2021. Quando as redes vão estar finalizadas, e elas estão dentro do cronograma, tá? As redes de esgoto da Corsã, tá? Essas no bairro Santa Catarina. Com a palavra agora o vereador David Argente. Primeiro, obrigado por terem vindo também hoje, pessoal da Corsã. Estão indo muito bem, as obras que têm acompanhado tá andando, ao menos, né? A questão de reservação de água, principalmente. E nos bairros, eu sou morador do bairro São Luís e tenho acompanhado ali, que compraram o lote, agora as coisas vão andar. A minha preocupação, ela é as estações de tratamento de esgoto dos loteamentos particulares. A gente tem agora cerca de 3 loteamentos que já aprovaram sua estação de tratamento na Corsã e estão em fase de execução do loteamento e estão, em alguns, quase entregando já o loteamento. E eles vão correr o risco de acontecer o que aconteceu, que o Ariels colocou do loteamento ali no Felicitar, de ter uma estação de tratamento que não consegue ser operada porque não tem o esgoto suficiente, e é um problema que não vai ser resolvido. A minha pergunta é, se tem um plano, porque o que acontece em Farroupilha hoje? Eu comprei um terreno no Felicitar, se eu fizer uma casa com 3 quartos, eu não posso usar a rede toda, porque a minha licença ambiental diz que é 5 pessoas por lote. Então, tem casas, um prédio lá, ele tem que fazer o sistema individual. Então, ele poderia estar jogando o esgoto para a estação de tratamento, mas ele não pode porque o município não aceita. Então, a gente teria a capacidade de botar carga de esgoto na estação de tratamento, mas não coloca. E, por outro lado, para a gente ocupar 40% de um loteamento daquele tamanho, de repente vão anos, e a gente vai ter diversas estações de tratamentos em desuso. E a Corsã, pelo que eu sei, não faz a manutenção dessas estações hoje lá do Felicitar. Então, vai criar um problema aí na frente muito grande para a Corsã, para o município, porque vai ter que abrir as ruas, onde pensava que não ia abrir as ruas para fazer a ligação na drenagem urbana, vai fazer a ligação para fazer quando são mais de 5 pessoas por lote, e não vai resolver o problema de esgoto do município.
se tem algum plano, uma estratégia para isso. Eu não... Assim, ó, a Corsã tem um programa, tá? Ela hoje, em função... Esse é um assunto, uma coisa muito dinâmica, tá? Que está acontecendo, tá? Essa discussão. E eu já trouxe essa pessoa da Corsã já para os municípios de Bento, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, que ele deu uma palestra sobre esse tratamento individual, tá? Porque essa discussão, como tu está falando, ela vai se estender, tá? E a Corsã está preocupada com isso também. Então, ela fez um programa piloto no litoral, tá? Eu sou oriundo do litoral, tá? Trabalhei no litoral durante 16 anos e vim para a Serra agora, para nós enfrentarmos esse desafio de resgatar a Corsã aqui junto à Serra, né? Mas assim, ó, existe um plano piloto, tá, do tratamento individual, porque a FEPAM, para vocês entenderem, a FEPAM não aceitava antes o tratamento individual, tá? E hoje ela aceita, ela vê como um tratamento eficiente, tá? E ele é eficiente, tá? Então, essa discussão já está dentro da Corsã e esse rapaz montou esse plano para fazer a coleta do esgoto nas unidades individuais, tá? Então, essa discussão está acontecendo. Então, tudo isso aí que tu está falando está se desenvolvendo com essas alternativas, porque, como tu falou, tu encher um empreendimento, tu conseguir habitar um empreendimento 40%, às vezes demora anos. E quem fica hoje, tá, com essa responsabilidade fica o empreendedor. E já está tendo essa discussão com o empreendedor, né? Para a gente poder viabilizar. E uma das alternativas é essa que eu falei. Até chegar aos 40%, poderiam ser unidades individuais. Mas eu não gostaria de eu estar falando isso. Eu acho que seria interessante eu trazer essa pessoa até para casa aqui novamente, porque ela é especialista e ela que está desenvolvendo esse projeto, tá? Ela já teve em Bento Gonçalves, né? Eu queria levar ela, em função da pandemia, atrasou tudo, né? Nós já tínhamos uma agenda com o Bento Gonçalves e os municípios ali de Bento, Carlos Barbosa, Garibaldi, eles estão se reunindo, os empreendedores, para a gente fazer convênios e resolver essa situação, porque não é só exclusividade do município de Farroupilha, isso aí vai se estender em todos os municípios. Então, já está sendo feito esse estudo, tá? Eu gostaria até de nós podermos agendar essa reunião com essa pessoa e ela vem e esclarece. A ideia dela é deixar tranquilo as secretarias do meio ambiente em relação a dar as licenças do tratamento individual. Essa é a ideia, entendeu? Porque ele funciona e é aceito hoje, tá? Esses municípios, eles têm, digamos, as secretarias do meio ambiente, elas não estavam, digamos, tranquilas em dar a licença do tratamento individual. Mas como já existe a Corsã por trás, que ela já fez todo esse trabalho com a FEPAM, eu acho que deu a tranquilidade e melhorou muito essa situação. Tá? Com a palavra agora a vereadora Maria da Glória Menegotto. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, quero cumprimentar o Elton e o colega, dizer que, primeiro, que a gente está muito até contente porque a gente está vendo obras, realmente está acontecendo as obras, mas tem alguma coisa que me preocupa também. Por exemplo, essa obra de Santa Catarina ali, né? Ela desce ali, tem uma tubulação, que é da Corsã, que passa ali no balneário. A tubulação passa aí, está bem claro. A gente está aberta ali na ponte. E eu queria só saber, porque verificar com vocês, porque vai descer ali, vai passar um esgoto. E vai entrar onde? Ali nesse rio que tem ali perto dos Balbinote, ou não? É o emissor final do... Como é que fica a finalização disso? O final da estação. O destino. Olha, é no arroio, né? Que tem ali, mas nós temos um tratamento terciário na estação, né? Então, assim, ó, tu vai ter 99,9% de retirada da matéria da carga orgânica, né? Tu não vai ter comprometimento nenhum. Se a licença ambiental foi dada para ser largada no arroio, é porque foi feito todo um estudo do órgão ambiental
E vou dizer para a senhora assim, ó, a FEPAM, hoje, no país, é o órgão ambiental mais exigente do país, né? E a Corsã atende, né, a FEPAM. Então, se foi autorizado, é porque não vai ter prejuízo, né, ao arroio. Ok, é que hoje mesmo me perguntaram isso, a vizinhança dali, né? Me fez essa pergunta que eles estavam preocupados realmente o que queria desembocar ali, né? Então, se está garantido isso, tudo bem. Não, esclarecer para vocês assim que se o órgão ambiental deu o local de destino da estação, é porque tem um estudo, todos os arroios, todos os mananciais, eles têm uma classe, né? E esse estudo para o destino final da estação ser ali é porque ele atende, né, todos os requisitos, o efluente final da estação em relação a esse manancial, né? Perfeito. Mas mais uma preocupação que eu tenho, pode ser uma preocupação, talvez não simples, não sei, mas veja bem, nós temos ouvido falar muito de Brumadinho, ouvido falar muito de Mariane. Nós temos uma barragem ali no Santa Rita, e esse paredão que tem ali no balneário, vocês já viram se está forte isso aí, ou se daqui a pouco pode até se romper? Porque eu acho que ninguém está pensando nisso, mas se chegasse a romper isso... Pode ser do município. Do balneário? É. Do balneário ou da Julieta? Sim, a barragem ali do balneário. Aquele paredão que tem ali. Não, só para... Não, essa é a minha pergunta. Estou perguntando para vocês. Na verdade, todas as barragens da Corsã, elas foram vistoriadas, foi feito um laudo técnico, justamente por uma demanda que partiu do episódio Brumadinho. Então, todas as nossas barragens foram feito levantamento técnico por um profissional, uma empresa capacitada, e foi feito um diagnóstico de todas elas, e elas todas estão em conformidade com a norma. A da Julieta e o do Burati, que são as de responsabilidade da Corsã. Tá bom, Era isso, vereadora. Muito obrigado, vereadora Glória. Então, com a palavra agora o vereador Sandro Trevisan. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Agradecer a presença de todos aqui presentes nessa noite. Cumprimentar aqui o gerente da Corsã, né? Elton Luiz, engenheiro Bruno. E na verdade, de carona, já a resposta foi até dada agora há pouco tempo, porque a gente sabe que ali um estudo feito, de repente, entre a Corsã e utilizando a Universidade de Caxias do Sul, para se aumentar o nível da barragem do Burati. Então, a comunidade do Burati, assim, eu já vi de vários conhecidos que tenho de lá, tem uma preocupação dessa barragem. E seria bom, de repente, que fosse até divulgada que se teve, então, estudos a respeito da barragem. Porque eu, num momento desses, há pouco tempo atrás, numa visita que fiz da barragem, na frente tem comportas que não funcionam, está um pouco largado, está abandonado aquilo. Então, nesse sentido, eu acho que esses estudos são importantes e que se deixe a população tranquila disso, porque quem olha lá em cima o estado da barragem, como está, se vê que ela está largada aos 4 cantos lá nesse sentido. Não sei da estrutura, óbvio que uma análise técnica de engenheiros, isso vão comprovar como está a saúde física da represa, da barragem em si. Tudo bem, isso não acontece, mas muitas vezes a maneira como ela está exposta, como ela está lá, pode causar preocupação. E a comunidade de lá sente, sim, um receio ao falar da barragem nesse sentido. Então, essa preocupação que eu tinha, na verdade, esse estudo, se foi feito. E a minha pergunta seria, então, se não tivesse respondido já, como estão esses estudos? Tem algum estudo que estão feito, antes mesmo de fazer acordo com a UCS, um estudo feito a respeito da barragem, porque a população sente medo mesmo naquela barragem. E ainda mais quando se fala que vai ter um aumento do nível, né? Então, isso gera mais preocupação na comunidade. Obrigado, era isso, senhor presidente. Só para responder ao vereador Sandro, são duas situações diferentes, né? A Corsã contratou uma empresa para fazer o laudo de todas as barragens que ela tem
E então foi feito, a gente pode até disponibilizar para a Câmara, por algum canal formal, sei lá, de preferência digital, os laudos das barragens que a gente tem. E outra estação é a da ampliação, do alteamento. O alteamento é uma estação à parte do que foi executado. Tá? Então, são estações diferentes, mas os laudos são públicos e não há problema nenhum a gente disponibilizar isso para a Câmara, para os poderes concedentes. Né? Então, com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E sobre a repavimentação, esse é um pedido que a gente já conversou, mas só para deixar também externalizado, há diversas reclamações de quando é feita a abertura dos valos para botar tanto rede nova quanto a própria rede de esgoto, da recolocação que a empresa terceirizada, acredito que agora já está se ajustando, mas no passado nós tivemos muitos problemas. Então, que a Corsã fique bastante atenta a essas subcontratações, porque às vezes se tem um trabalho danado para deixar a via boa e aí depois com um serviço que vem para melhorar, acaba melhorando de um lado, mas prejudicando de outro. Outro questionamento também que o pessoal nos faz é sobre o projeto, e aí a gente não tem resposta técnica para dar, da ET ali do Santa Catarina, que ela ficou num lugar mais alto. Então tem todo um investimento para bombear o esgoto. Sei que o projeto é herdado, mas se pudesse explicar um pouquinho sobre esse projeto, se é comum isso ou não. E a última pergunta é sobre os poços artesianos que o governo do estado anunciou há uns meses atrás, quando nós estávamos no período de estiagem, se vai passar pela Corsã a perfuração desses poços, que era a Secretaria da Agricultura, que tinha um projeto. Só se vocês têm conhecimento disso. E já agradeço a presença de vocês aqui, contem conosco, sigamos firmes o trabalho que está sendo feito e estaremos aqui para apoiá-los e cobrá-los também. Obrigado, senhor presidente. Quanto à repavimentação, nós temos um canal direto com a Secretaria de Obras da Prefeitura, ela nos ajuda na fiscalização e eu acredito assim que a gente está no pronto atendimento de todas as reclamações. Tá? Então, meu telefone está disponível, eu recebo telefonemas, olha, das mais variadas pessoas, a gente vai nos bairros, a gente conversa com as pessoas, não há problema nenhum. Tá? E meu telefone está disponível, é só o pessoal da prefeitura passou meu telefone, eu já atendo moradores, não há a menor preocupação, tá? A gente ouviu as reclamações, né? E poder resolver os problemas, tá? Da ET eu vou verificar, tá? Mas existe um contexto, não é usualmente, tá, Fabiano? Não é usualmente a situação, tá? Mas deve ter um contexto que por trás disso, né, e eu vou, possivelmente, nas próximas vezes, a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu vou fazer o comentário com os projetistas, só para vocês entenderem, eu não sou a pessoa do projeto, tá? Eu executo o projeto, eu recebo o projeto pronto e vou no local para executá-lo, tá? Os poços, a Corsã tem um programa, né? É ela que faz a perfuração dos poços, é o PAP, existe um cronograma dessas perfurações de poços. A gente pode até verificar, mas é a Corsã, junto com o governo do estado, que faz a perfuração dos poços. A Corsã tem um programa, que é o programa PAP, tá? E atualmente ela estava perfurando em Gramado e Canela, ali, naquela região ali. Mas existe todo um cronograma para atender todos os municípios, tá? Que o governo do estado solicita. Só para complementar, Bruno, talvez não tenha relação direta com a Corsã. Acho que o que o vereador quis colocar são relacionado a questões de interior onde a Corsã não atua. Ah, certo. Aí está vinculado à Secretaria de Obras, que é um programa à parte, sem necessariamente a ingerência da Corsã nesses processos. Mas eu acho que ela ajuda, viu, Elton? Sim, não, e maquinária é da Corsã. É da Corsã e é o pessoal da Corsã também, tá, que ajuda nessa situação. Com a palavra agora o vereador Tiago Brunet. Boa noite, pessoal da Corsã, Elton, Bruno, né? Isto. Prazer.
a todos os colegas vereadores e a todos que nos assistem, nos prestigiam até o momento. Eu gostaria de fazer uma introdução, tá? Para nós entender um pouquinho. Eu não quero fazer nenhuma pergunta no final, quero fazer uma perguntinha básica, mas eu quero mais falar um pouquinho sobre a Corsã e o saneamento básico no município. Se nós pegar os dois extremos, e vocês talvez tenham mais entendimento que eu, se nós pegar o país Haiti, onde nós temos precariedade no saneamento básico, a expectativa de vida lá, um cidadão que nasce no Haiti, ele chega em média até os 60 anos. A expectativa de vida de uma pessoa que nasce no Canadá, né, a expectativa dela é de 82 anos. Essa diferença de 22 anos entre um cidadão que nasce num país e nasce no outro, essa diferença de 22 anos não é biológica, viu? Não é porque num país tem mais negros e no outro tem mais brancos que se vivem mais ou se morrem mais. Não. Não é uma questão biológica que define isso. O que define isso são políticas públicas que o Canadá adotou e que o Haiti adotou. O Canadá, nós temos hoje 100% do esgotamento tratado e 100% de água potável para a sua população. Resultado, a população vive em média 82 anos. No Haiti nós temos 0% de esgotamento sanitário e 30%, 40% de água potável. Resultado, a população deles vive em 22 anos menos. Por que eu estou falando isso? Pela importância do trabalho que vocês têm aqui e da responsabilidade de vocês para com os nossos munícipes e para com a nossa comunidade. Eu quero parabenizar vocês pela obra adutora que veio ali do Nova Sardenha. Foi uma obra que eu acompanhei, bonita obra, né? Foi feita, eu passava diretamente ali pela estrada e vi sendo realizado, vi os encanamentos, vi como foi feita, acompanhei, e estão de parabéns, porque isso sim traz água potável para a população, traz comodidade para a população, que muitas vezes, população do bairro Industrial, Centenário, América, no sábado, onde o trabalhador precisava lavar sua calçada, lavar seu carro, lavar sua roupa, ficava sem água. Nós não podemos admitir isso. Eu estou aqui para não admitir isso, né? Por isso que eu vim para cá. Senão eu ficava no meu consultório, muito mais tranquilo. Mas eu preciso levantar essa bandeira. Eu peço, presidente, um minutinho só para finalizar aqui. Tá? Então, gente, não é nada pessoal, viu? Mas eu sou cobrado e eu vou ter que cobrar de vocês. Tá? Então, parabéns pela água potável, que sim, estão dando e trazendo mais para o nosso município, isso é importante, né? Os reservatórios, mas vocês estão de cartão vermelho com relação ao esgotamento sanitário. Eu estou nessa casa aqui há 4 anos, eu vou finalizar o meu mandato aqui frustrado, porque eu iniciei meu mandato pedindo para ter 1 metro cúbico do esgoto tratado coletivo, que a gente sabe que o primário a gente tem, e vou finalizar ele sem esse metro cúbico de esgoto tratado coletivo. Né? Nós temos uma obra no Santa Catarina há 6 anos de andamento, 7 anos de andamento, e é a empresa que quebra, e é problema daqui, é licitação que não dá certo, e quem está sofrendo com isso é a nossa comunidade. A comunidade não está preocupada se tem licitação que deu errada ou se a empresa quebrou. Né? Nós temos que dar um jeito, porque senão daqui a pouco vai acabar aquela obra lá e ela vai estar obsoleta. Daqui a pouco acaba a obra, isso aqui que a gente fez já não é mais moderno, já não nos supre a nossa necessidade. Então eu peço, né, com todo o respeito que sempre tive, para que vocês vejam isso com bons olhos, vejam isso para que a nossa comunidade certamente vai ganhar com qualidade de vida. Né? Esgotamento tratado, água potável, eu peguei e recebi aqui, ó, eu estava lendo que eu recebi a última mensagem, porque eu recebo diariamente mensagens, e aí vai a pergunta que eu quero fazer. É muito chato quando a gente escuta num município como Farroupilha, com uma economia pujante, um monte de gente rica aqui, quando a gente vê uma pessoa dizendo assim, ó, te peço por favor, dá um empurrão por nós. Lembrei de você porque você é médico e sabe que água contaminada poderá dar sérios problemas à saúde, ainda mais com essa pandemia, né? Então, gente, nós temos um problema de falta de água potável ainda no interior. Né? Nas zonas rurais, onde a gente muitas vezes não entende se é o poço, por exemplo, na Vila Esperança, a gente foi ali, David, lembra? Cara, tinha uma água ali que não tem como tomar aquela água, gente. Não dá para tomar aquela água. Né? Então, assim, qual é que é a política hoje da Corsã? 98% está bem, mas eu estou aqui representando aqueles 2% que não conseguem ter acesso. Né? Nós temos que chegar no 100%, nós temos que chegar na universalização da água potável e do saneamento, como é o preconizado até de 2033, que a gente sabe que não vai acontecer, mas tudo bem. Então, no interior,
né? A minha pergunta é, como é que vocês estão pensando em levar nas sociedades como Vila Esperança, que eu vi que a água está precária, algumas regiões, agora eu não sei, mas Monte Ibérico tem problema. Em alguns pontos específicos da cidade, nós ainda temos dificuldade de levar água potável até lá. Queria saber assim, se vocês têm algum plano, né? E com relação à estação de tratamento, 2021, agosto de 2021, era para ser em agosto de 2019. As pessoas lembram disso. Vieram aqui, não, agosto de 2019 está pronto a estação de tratamento de esgoto do município de Farroupilha, do Santa Catarina. Nós estamos em setembro de 2019 e a obra não está. O Arielso tem razão, porque eu também não vejo essas obras, não vejo essas ramificações sendo prontas na cidade, salvo no bairro Santa Catarina, onde sim. Eu vi lá e realmente está um mapa, está todo retalhado. Né? Tem gente que critica também, eu digo, olha, um ninho de obras, isso para mim vai bem nos meus olhos, porque a gente sabe que quando tem obra, tem desenvolvimento, tem modernização e tem serviço para a população. Então, parabéns pelo serviço de vocês, eu estou aqui cobrando e vou ter que continuar cobrando vocês até o final. Perfeito. Tá? Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Burnet. Com a palavra. Respondendo ao senhor, assim, as zonas rurais a Corsã não atende, tá? É sempre a sede do município, tá? Zona urbana. Zonas rurais a Corsã não atende. E dizer para ti que é angustiante para um executor de uma obra quando tu não consegue finalizar, tá? E o contexto é bem complicado, tá? Eu diria assim, ó, eu tenho algumas experiências, tá? Por exemplo, em TAPS, foi executada uma estação de tratamento de esgoto da Corsã que custou 12 milhões e a prefeitura não fez a sua parte e tinham 12 ligações de esgoto só em todo o município. Então, cada ligação de esgoto custou 1 milhão. Entendeu? Para o senhor entender que a Corsã sofre bastante também, tá? Em relação à obra como eu já te falei, tá? É angustiante para mim não conseguir, e por isso que eu comecei a conversa sobre a estação de Farroupilha, eu estou tentando viabilizar o final da obra antes que outra empresa quebre ali, tá? Às vezes a gente não consegue, como gestor público, a gente tem a gente tem toda a transparência a ser feita, então tem coisas que a gente não consegue fazer, e me angustia muito, tá? Várias obras, a gente demorou muito para entregar, não é a exclusividade do município de Farroupilha, em função de todo o contexto, tá? Ajuste de projeto, tá? Mas eu te garanto que a obra ela não perdeu o valor dela, tá? Fica tranquilo em relação a isso, tá? Só para complementar a questão da Vila Esperança, é uma das que vai ser contempladas quando da execução da doutora que falamos inicialmente lá para atender o distrito industrial. Green Tech lá. Então ela vai ser atendida. Tem algumas outras obras que a gente está fazendo em áreas limítrofes que são interioranas, né, de área rural. Por exemplo, Nova Sardenha, nós temos uma parceria com a comunidade local lá, levamos água até lá quase no fim dela. Também em São Miguel estamos executando outra obra em parceria com os moradores de lá. Então, sempre que possível, a gente atende. Algumas questões técnicas impedem outras de serem executadas, né? Então, mas na medida do possível a gente está fazendo esses atendimentos em locais em que a princípio não seriam objeto do contrato que a Corsã tem em vigor no momento. Então, agora com a palavra o vereador Sedinei Catafesta. Senhor presidente, boa noite a todos os presentes nessa casa, Casa do Povo, sejam bem-vindos. Os convidados também sejam bem-vindos, o Elton e o Bruno. E o Bruno fala muito de angústia. A angústia é o povo que tem todos os dias quando ficam sem água. A angústia o povo tem quando a água vem suja. A angústia dá no povo quando eles estão tomando banho e a Corsã não manda água na residência. A angústia é saber dos 5,93% de aumento a partir agora do mês que vem. Isso é angústia. Angústia, quando fala em angústia, é o privilégio. Quando fala em privilégio, não é só o político. Privilégio é uma companhia que explora o município há mais de 20 anos. Desculpa os convidados que estão aqui. Teve outros que sentaram nessa cadeira aqui, nesses meus 12 anos de política, de vida pública e de vereador atuante dessa casa, que também vieram com a mesma angústia. A angústia que vai ser feita, a angústia, nunca fazem nada. Começaram uma obra, vou mostrar uma foto aqui para vocês, que é uma vergonha. É uma vergonha como está sendo feita. Gente, vamos fazer o certo.
angústia é o Plano Nacional de Saneamento Básico, lá de 2007, que aqui no nosso município não tem 1 metro de esgoto tratado. Angústia e privilégio é um loteamento irregular, tá? Porque se está com a licença vencida, quem tem que fiscalizar é a Corsã. É a Corsã que tem que fiscalizar. Quando alguém comprou o terreno lá, que são mais de 400 lotes, ninguém ganhou de graça. Teve uma aprovação da prefeitura, que está aqui comigo, e uma obrigação do loteador de cumprir com as normas. E aí? Vence, mas daí tem privilégios. Isso é privilégios. Privilégio é uma companhia que ficou 20 anos explorando a água do município e nada fez. Aí quando coloca uma pressão, começa a sair as coisas a passos lentos. Passos lentos, gente. Aqui tem uma matéria que falaram que até 2021 vai ser inaugurado 3 grandes reservatórios de água em Farroupilha. Eu quero saber quantos estão prontos. Também, em 5 anos, 40% do esgoto de Farroupilha vai ser tratado. Quanto já foi? 2 perguntas. E outra, por que retalhar tantas ruas e não utilizar as laterais? Ah, mas é mais caro. Sim. E se um dia der problema e vão retalhar tudo de novo? E a 4ª pergunta, para finalizar, presidente. Por que já não colocar o acesso nos terrenos baldios? Por quê? Para retalhar de novo depois? Que é uma vergonha. Aos convidados, me desculpa, mas eu falo em nome da comunidade, que não aguenta mais. E sobre Corsã, e sobre loteamentos, e sobre saneamento, nós vamos ter muito tempo para falar em 2021. Minhas 4 perguntas estão ditas. Obrigado. Obrigado, vereador Sidney. Deixa eu só tentar os reservatórios até 2021. São 3, conforme a matéria. Vão estar prontos em 2021, tá? Eu não sei quais as outras... Por que não usar as lateral, Bruno? É norma, tá, Catafesta? Em outros países só faz nas laterais, se não, dá problema, abre a calçada. Não, mas o sistema é diferente, tá? Existe uma norma, tá, que tu tem que colocar o esgoto na via, tá? E vou dizer para ti assim, ó, muito em relação à profundidade das redes, tá? Não tem como tu botar num passeio, tá? Dependendo da largura do passeio, tu botar a rede de esgoto. Aonde é possível, né? Mas existe uma norma que é num 1/3 da via. Como existe norma para execução de pluvial, como existe norma para execução de rede de água, tá? Mas, geralmente, os passeios, em função da declividade que acontece e da profundidade que gera as redes de esgoto, não é possível. Mas países desenvolvidos usam outros sistemas, tá, de esgoto. Pode ser sistemas pressurizados, aí é diferente, né? O custo é altíssimo, né? Tem como a população pagar, e aí sim, as redes têm pequenas profundidades porque o esgoto é sugado. O custo disso é altíssimo. Existe uma obra dessa que foi feita no bairro dos ingleses, em Florianópolis, onde o nível de vida lá é altíssimo. Existe, e o estrago da via é bem menor, mas o custo desse sistema é bem alto. E por que não fazer os baldios agora? Os baldios, terrenos. Não coloca a espera agora. Não, mas assim, ó, estão sendo feitas cada festa. Assim, ó, eu me lembro que teve uma discussão, eu não me lembro o nome da rua. Essa rua aqui, é só baldio, não tem nenhuma feita. Olha, assim, ó, existe uma norma também da Corsã, tá, que a cada 3 terrenos podem ser feitas uma ligação de esgoto. E se está deixando essa espera para não intervir na rua depois, tá? Eu me lembro de uma rua que foi feita como é o nome dessa via? Essa via aqui que foi objeto de uma demanda já. Exato, a gente já deixou, eu me lembro dessa rua que eu já respondi, tá, por telefone a um usuário, que foi colocada uma caixa no centro da rua, e nas 2 extremas da rua. Ali tu consegue executar pela calçada as redes de 100 para atender todos os lotes. Foi feita uma conta ali, tá? Então já foi feito nessa via as caixinhas para não haver intervenção na rua depois. Isso já foi previsto. Já respondi essa solicitação. Fui no local, inclusive, para verificar isso, tá? Foi uma solicitação de uma via só. Todos os terrenos baldios, por exemplo, existe uma casa e tem um terreno baldio do lado, esse terreno baldio vai poder ser ligado à casa adjacente ali, entendeu? É bem tranquilo, para não haver intervenção na rua.
Tá? Existe, assim, para vocês entenderem, tá? Terrenos baldios é um problema também, entendeu? Porque na hora da execução de uma obra ali, Catafesta, tá? Vai ser destruída a caixinha da calçada. Entendeu? Ninguém leva em conta o que foi executado ali. Dependendo da situação, se tem vegetação ali na calçada, a vegetação cresce e a pessoa vem com uma máquina para fazer a obra e destrói a rede da Corsã. Entendeu? Então, a ideia é evitar, com certeza, a intervenção na rua depois, mas é deixado esperas para poder ter a solução depois sem intervir na rua. Tá? E essa rua foi a única que foi solicitada para mim, e eu fui no local, verifiquei pessoalmente, e existe essa solução. Tá? Que bom, não sabia. Legal. Era isso, Catafesta? Isso aí, presidente. Então tá. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Bom, antes das considerações finais, eu gostaria só fazer um comentário. Eu quero dizer, tanto ao Elton quanto ao Bruno, vocês têm uma equipe aqui em Farroupilha muito competente, atenciosa. Quando acontecem vários problemas aí de tubulação, rompimento de rede, vocês são muito ágeis e muito rápidos. Claro que muitas vezes não se pode se resolver na hora, mas eu conheço toda a equipe de vocês aí, vocês têm uma equipe muito competente, então estão de parabéns nesse sentido. Então, ficou bem claro que com a construção dessa rede aí de Nova Sardenha, até aqui na cidade, né, com a construção do reservatório de 2 milhões de litros, né, aqui no Pio Décimo, mais a construção agora futura aí no bairro São Luís de 1 milhão de litros. Não, desculpa, não é futuro, é presente já. É presente, já está. Ela já foi assinado o contrato, tá? Isso. E tem mais 100 mil litros que será construído a rede que vai para o loteamento industrial Green Tech, sentido Montebérico. Então eu quero dizer que praticamente vai dobrar o reservatório da água aqui em Farroupilha. A capacidade de reservação vai duplicar. Então, eu acredito que nós não vamos ter mais falta de água aqui, teoricamente. Né? Espero que sim. Ainda o senhor falou da competência, tem uma pessoa muito competente aqui do lado que está trabalhando para isso. Inclusive, eu acho que já solucionou bastante os problemas de Farroupilha em relação à distribuição de água, né? Ao abastecimento de água. E só para finalizar minha fala, a questão do saneamento básico, que é a reclamação maior. Então, eu sei que a Corsã está fazendo a sua parte, muitas vezes não consegue andar da forma que devia, mas aos poucos está saindo. Então, agradecer aí. Então, as considerações finais, tanto para o Bruno quanto ao Elton, né? Fica à vontade aí para finalizar. Eu acho que, só respondendo ao Catafeste, assim, eu acho que eu continuo me angustiando sempre, tá? Quando a gente não consegue entregar uma obra, tá? Porque desde a minha primeira obra, tá? A intenção sempre é entregar as obras, tá? Porque quando tu não entrega uma obra, toda uma comunidade é prejudicada, né? Pelo aquele extenso período, às vezes, que a obra fica parada, e a gente vê grandes exemplos você falava, como é que você falava? Elefante branco, né? Então, assim, eu nunca deixei de entregar uma obra, e hoje em dia é extremamente extenuante tu conseguir entregar uma obra por tudo hoje o que acompanha a execução de uma obra. Hoje, antigamente, tu não tinha todos esses órgãos controladores, e não estou dizendo que não existia, transparência existia, mas hoje, por exemplo, vamos falar de supressão vegetal, tá? Hoje, o relatório para te fazer uma supressão vegetal, eu acho que vocês que trabalham com isso, às vezes nas construções, é totalmente extenuante a coisa, tá? FEPAM é um órgão extremamente difícil e exigente, tá? Eu já respondi a vereadora aqui, a FEPAM é o órgão mais exigente do Brasil hoje em relação a esgoto sanitário, tá? E a Corsã começou a se entender com a FEPAM. Então, dizendo de novo, tá, que continuo dizendo que me angustia não entregar uma obra, tá? É isso que eu queria deixar para vocês, que, né, respondendo ao Catafesta, que continuo com a angústia essa, tá? Elton?
Presidente, agradecer à Casa a oportunidade da gente esclarecer algumas questões, pedir escusas por aquelas questões que ficarem em aberto, mas vamos responder formalmente. Então, anotei aqui algumas questões relativas à questão, principalmente relacionada às barragens, que a gente vai formalizar, então, para a Casa. Tá? Dizer que a gente não está medindo esforços para garantir, num primeiro momento, um abastecimento regular e constante da água. As obras que executamos já contribuíram um pouco nesse processo. Tranquilizá-los assim de que nós teremos um verão 2020-2021 com extrema tranquilidade. Dizer que a gente não quer mais ser notícia na cidade, que a Corsã saia no bom sentido, saia da mídia, né? Então, se a gente não está na mídia, é porque nós não estamos sendo um problema. Então, é importante o apoio que essa Casa nos deu no momento de crise que a gente passou e dizer que não vamos medir esforços para que a gente continue prestando serviço de qualidade e de regularidade que a comunidade Farroupilha merece. Obrigado pela oportunidade. Então, tá. Tanto ao Bruno quanto ao Elton, eu quero agradecer em nome de todos os vereadores, em nome dessa Casa aí, pela presença de vocês e dizer que esse parlamento está à disposição da Corsã para auxiliar ao trabalho de vocês aí no município de Farroupilha. Então, agradeço aí de coração aí em nome de todos os vereadores. E quando quiser esclarecer alguma coisa, a Casa está aberta aí para vocês colocar os assuntos aí pertinentes da Corsã. Obrigado aí pela presença aí. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.